Você sabia que 40% da população brasileira sofre com lombalgia, a famosa e indesejável dor nas costas? Para falar desse assunto no Saúde em Dia de hoje, nós vamos bater um papo com a fisioterapeuta e quiropraxista, doutora Nájila Cossetin. Os estudos comprovam, se você ainda não sentiu, um dia você vai sentir. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais dessa especialidade da fisioterapia que tem atendimento aqui em Nova Mutum para toda a região. Doutora, muito obrigada por aceitar o convite e tirar as dúvidas aí desse mal que atinge praticamente 98% dos brasileiros, né? Obrigada a vocês, Kelly, pelo convite e por estar falando dessa área da fisioterapia, que ainda é pouco conhecida, mas que tem um campo muito grande de atuação. Quiropraxia é um nome um pouco diferente, mas como a senhora disse, abrange uma vasta extensão de problemas aí do corpo humano, né? Isso. Então, a quiropraxia, a gente atua não só na coluna, como é muito bem conhecida, mas em todo o nosso corpo, né, para o tratamento e para a prevenção da nossa saúde. Da onde vem esse nome, quiropraxia, doutora? Então, quiro significa em latim mãos e praxia fazer, então fazer com as mãos, terapia manual, a gente tratar o corpo através das nossas mãos. Ela é uma especialização, mas todo quiropraxista é necessariamente um fisioterapeuta? Então, no Brasil existem duas formas de atuação, onde existem os graduados que são formados, no Brasil tem 2 faculdades de quiropraxia, mas hoje, por lei, ela é reconhecida como especialização do fisioterapeuta. Então, no caso, você tem que ser fisioterapeuta primeiro e depois você fazer uma pós-graduação e especialização na área. Uma coisa que estávamos conversando antes, quando fala de quiropraxia, a gente lembra do Ocidente, do Oriente, né? Mas não é do Oriente, é do Ocidente. É do Ocidente. Ela nasceu nos Estados Unidos por volta de 1895, quando o criador, ele, por ser estudioso da questão da anatomia, do corpo humano, ele era leigo, não era médico. O porteiro do prédio dele sofreu uma queda, bateu as costas e ficou surdo. E ele, desenvolvendo, estudando essa parte, pensou, será que na coluna talvez não tenha algo que tenha saído do eixo? Alguma coisa que possa ter alterado o posicionamento da nossa coluna, que possa estar interferindo em alguma inervação? E aí ele foi lá, tratou, e o porteiro diz a história que o porteiro voltou a escutar, depois de um ajuste. E aí nasceu a quiropraxia. E aí nasceu a quiropraxia. Então, quando fala que quiropraxia é uma especialidade da coluna, a gente está sendo pequeno. É mínimo. A gente previne muita doença. Como, por exemplo? Dores em geral que as pessoas lembram, né? Dores no nervo ciático, dores de coluna, mas também enxaqueca. A gente pode prevenir alterações em questões viscerais de órgãos, uma gastrite, um problema no fígado. Então, tudo é tratado através desse ajuste, dessas manipulações da coluna, onde a gente mexe com a inervação do sistema nervoso. Não é só ósseo, né, doutora? Não, a gente trata questão de tecido mole, ligamento, cápsula, articulação, o osso como um todo. Realmente é muito abrangente. É muita coisa. E qual que é a maior hoje procura aqui no consultório? Qual é a maior queixa quando procuram a quiropraxista? As pessoas que entendem. Então, hoje em dia muito pouco vem por questão de prevenção, mas a gente atende assim muito tratamento de dor lombar, nervo ciático, dorsalgia, né, que são essas dores nessa questão de torácica, dessa parte alta do corpo, dores de cabeça, dores no pescoço, é a maioria da procura. Mas sempre quando já existe a dor, né? Sempre quando já existe a dor, a maioria dos casos são. Mas a quiropraxia, ela atua na área preventiva também? Sim, porque quando acontece um problema, por exemplo, uma hernia de disco, um osteófito, que é o famoso bico de papagaio, que todo mundo conhece, já existe um processo de degeneração dessa coluna. Então, algo já aconteceu antes e está ali interferindo nesse sistema nervoso há bastante tempo. Então, a coluna começa
a gerar, é como se fosse uma interrupção desse sistema nervoso, dessa inervação, e aí o corpo começa a se adaptar para a gente continuar vivendo, né? Se a gente não corrige, pode ser que aconteça uma hernia de disco, um bico de papagaio, essas degenerações. Então, hoje em dia é muito comum ver gente muito nova, mas com a coluna muito já degenerada. Hernia de disco com 20 anos é muito novo. É aquela velha história, rostinho de 20, coluna de 50, né? A piada, mas é verdade. É verdade. É da atualidade isso. E a gente consegue prevenir com a quiropraxia. Então a gente consegue tratar antes do problema aparecer. Legal, então prevenção é de suma importância. Sim. Para cuidar da coluna. Para cuidar da coluna e do corpo. Quando a gente fala a senhora falou do fígado, trata até o fígado. A coluna, ela tem ligação com o corpo inteiro, na verdade, né, doutora? Sim, toda a inervação que sai para os nossos órgãos, para nossas pernas, os membros, né, braços, pernas, tudo sai da nossa coluna. Então é de lá que é como se fosse o comando central. Primeiro é o cérebro e depois vai para a coluna para ser espalhado entre os nervos do corpo. Se ele gera uma interferência, pode sim gerar uma interferência em outra questão, né? Outro órgão, outra parte do corpo. Para quem acompanha a doutora nas redes sociais, o feito com as mãos, que é da quiropraxia, ela é muito do sentir, né? Isso. A senhora sente o corpo da pessoa conforme a reclamação dela. Isso. A gente avalia pontos que possam estar gerando uma tensão, uma sobrecarga, até mesmo em questão de, por exemplo, uma dor no ombro, ser da coluna, porque o ombro foi sobrecarregado. E aí a pessoa não lembra, mas quando era muito nova, caiu do cavalo ou de uma árvore, e é tão comum, porque a gente é criança, né? E aí vai gerando compensações e as dores vão aparecendo. Então, às vezes, a dor de hoje é de um trauma muito bem antigo. do passado. E aí a gente vai achando todas essas alterações, vendo o que pode estar gerando. Na quiropraxia a gente vê muito essa questão de hipermobilidade e hipomobilidade. Um pedaço da coluna pode estar travado, literalmente travado, uma hipomóvel, e vai gerar compensações. Outros pontos da coluna vão aumentar essa compensação e começar a gerar dor. Só que às vezes a dor, por exemplo, uma dor lombar, o problema não está na lombar, está naquele pedaço onde aconteceu um bloqueio. Então tudo isso é tratado. Uma pessoa que chega aqui com dor, por exemplo, no nervo ciático, eu não vou olhar só o ciático dele, eu vou olhar todo o corpo como um todo. Falando ainda das redes sociais, até a maneira de pisar a quiropraxia ajuda. Ajuda, a gente trata muita coisa. Então, eu falo muito da coluna porque muita coisa tem a ver por conta da inervação, mas a gente também trata extremidades, tornozelo, punho, cotovelo, joelho, ombro, joelho, quadril. Então, tudo isso é tratado e tudo isso, uma descompensação, um desalinhamento fora do eixo do osso pode gerar uma dor, uma sobrecarga. A gente vai falar da dor daqui a pouco, mas não é preciso esperar ter dor para visitar um quiropraxista. Exatamente. A gente tem que prevenir, porque uma dorzinha, ela pode, às vezes a gente deixa ela passar e quando vê ela vai passando e vai virando uma dorzona. E aí o tempo de recuperação, o número de sessões, tudo isso pode alterar. Sem falar que a dor é o sinal de que o corpo está pedindo alguma ajuda, algum socorro, né? E eu costumo falar para os pacientes que vêm, né, que primeiro o nosso corpo fala, depois ele grita, porque tem alguma coisa errada. Então a gente precisa começar a escutar o nosso corpo, né, começar a entender por que ali não está legal e procurar ajuda. E todas essas áreas que a doutora falou, praticamente todas, pelo menos, são de locomoção. E toda cirurgia que atua nessa área de locomoção, ela é muito agressiva, ela é muito perigosa, né, doutora? Isso, a gente consegue muito bem tratar um problema de coluna e evitar a cirurgia, né? A cirurgia é muito invasiva, às vezes a pessoa não tem condição e tem toda uma questão de, querendo ou não, você está correndo risco de vida, né? E aí o tratar, o prevenir vem disso, de a gente evitar que algo aconteça para ter que recorrer a uma cirurgia. Cirurgias são muito bem indicadas em alguns casos, mas em 80% das vezes não são indicadas, porque provavelmente um trabalho preventivo ia ajudar essa pessoa. Então a prevenção, ela pode sim te livrar até de uma cirurgia. Sim. Quem pode procurar um quiropraxista? A gente atende desde criança a idoso. O que vai
diferenciar é a avaliação, saber quem pode, o que pode e a forma de tratamento. Eu aqui no consultório atendo quiropraxia de questões de ajustes de manobras. Uso muito a maca, né, que é esses drops, isso eu uso muito em idoso, que isso aqui tem uma subida e uma descida, a gente usa para mobilizar o corpo. Eu também tenho um aparelho de quiropraxia instrumental, que eu uso muito para bebê. Até bebê? Isso, porque às vezes nasce no parto normal mesmo, pode ter alguma alteração. E aí tem dificuldade para dormir, refluxo, e tem muito bebê com esse tipo de causa. E a quiropraxia ajuda? A gente trata isso. Doutora, é importante mais uma vez ressaltar que o quiropraxista é um especialista da fisioterapia. Isso, a gente estuda 5 anos, a gente é fisioterapeuta e são mais 2 anos de pós-graduação. E existe essa graduação, mas eles são voltados só para essa área e por lei ainda não, no Brasil não é recomendado que você vá num graduado por conta de ser especialidade. É diferente de você ir numa pessoa que é formada nisso e num especialista nisso. Sim, e o que a quiropraxia não resolve, tem todo um trabalho em conjunto com outros profissionais. Isso, e também através da fisioterapia, né? Como eu sou a primeira formação fisioterapeuta, então tudo que a gente puder agregar é como se fosse uma mala de ferramentas. Eu vou abrir e vou tirar o que é bom para cada um e tratar aquilo, junto com outros profissionais também. E mais importante, como a doutora disse, existem precauções em quem você vai procurar para cuidar dessa dor. Afinal de contas, um movimento errado pode acabar prejudicando ainda mais o problema. Sim, se for uma técnica usada, não é só um estralo. Então tem toda uma questão do corpo humano, de inervação. A gente não está mexendo para estralar em qualquer coisa. A gente vai onde está o problema, ali onde precisa realmente, né? E aí são aplicados testes neurológicos, uma avaliação completa. Se você for uma pessoa que às vezes não tem essa formação, pode ser que até prejudique a sua coluna, que vai mexer onde não precisava e onde realmente tinha necessidade e não conseguiu atuar. E aí o caso que pode ser pequeno pode se transformar em algo maior. Exatamente. Coluna não é brincadeira. Isso aí. Doutora, a senhora disse que todo mundo pode procurar e a quiropraxia atua como prevenção, mas existe alguma dica a mais do quiropraxista para as pessoas evitarem que o probleminha ou às vezes até de criar um problema? Existe. A gente tem que ficar de olho, né? Postura, os nossos cuidados com a saúde, praticar exercício físico, que é o vital para o nosso corpo. Nosso corpo foi feito para ficar em movimento, então quando a gente para de dar esse movimento para ele, começa a surgir essas interferências. Então tudo isso é muito importante. Uma coisa também que eu acho que tem sido um grande alvo, falando em coluna, retomando, é o uso do celular, né, doutora? Mas hoje em dia, assim, vem muitos estudos falando em si, não do celular, né? A questão da postura, enfim, por conta de certos tipos de vícios, né? Sim. Então o celular, se ele for usado na altura dos olhos... O que é raro, né? Você vê exatamente, é o vício de ficar ali embaixo, de deitar às vezes e ficar com o celular assim, ou de todo torto. E aí o problema não tá no celular, no vício de ficar com a postura errada, vem do celular. Então são detalhes do dia a dia que podem fazer diferença. Isso. Então é isso, doutora. Qualquer sinal de dor, seja um dedão do pé, ou do pescoço, ou enxaqueca, pode procurar um quiropraxista. Isso, porque a gente vai fazer uma avaliação, vai tratar o corpo, descobrir algumas coisas que precisam ser corrigidas e vai entrar direto na causa do problema, onde talvez nenhum remédio vai lá e corrige. E é isso que a gente atua, é nessa prevenção e nesse cuidado. Que bacana! Então hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais dessa especialização da fisioterapia que trata aí literalmente da cabeça aos pés, né, doutora? Queria agradecer o seu tempo em trazer mais informação e em breve estaremos trazendo aí outros assuntos também, né? Porque a quiropraxia, ela também atua não só do fazer com as mãos, mas também com outros objetos, digamos assim, né, doutora? Isso Mais uma mesmo. vez, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Então é isso, gente. Hoje nós conhecemos um pouquinho mais dessa especialização da fisioterapia que cuida aí do templo mais precioso que nós temos, o nosso corpo.